Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos ao lançamento da Aliança Bioconexão Urbana, a natureza é a solução. Este evento é uma ação de parceria entre o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, a TNC e o WRI Brasil. Antes de começarmos, temos alguns avisos. Informamos que, visando o posterior compartilhamento e a disseminação das informações aqui tratadas, este evento está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube do CGE e do Fundação Grupo Boticário. E este evento tem término previsto para as 12 horas. Caso tenha alguma pergunta ou comentário aos nossos convidados, por favor, pedimos que enviem para o e-mail que está sendo disponibilizado no chat, que serão respondidas posteriormente. Este evento será traduzido em Libras pelas nossas amigas Ana Rebeca Benevides e Jéssica Honório. E para aqueles que não podem nos ver, iremos nos autodescrever. Então, vamos lá. Sou Elaine Neme e serei a mestre de cerimônias deste evento. Tenho a pele clara, cabelos claros, cabelos estão presos, uso óculos, visto uma camisa em tom claro e apareço na tela do peito para cima. Para abrir a nossa programação, gostaríamos de convidar André Ferretti, gerente sênior de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. Por favor, André, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Eu sou André Ferretti, tenho pele clara, cabelo castanho claro, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa jeans de manga comprida e também aparecendo do peito para cima. É uma grande satisfação em estar aqui com vocês hoje, abrindo esse momento que consolida aí o início de um trabalho em conjunto com tantas instituições relevantes, como foram citadas aqui. Para a Fundação Grupo Boticário, é um privilégio muito grande construir os próximos passos na nossa história ao lado de todos vocês. Há 30 anos, a Fundação atua com conservação da natureza no Brasil e aprendemos que para deixar um legado para as próximas gerações é preciso atuar no presente, fazendo parcerias para fortalecer e ampliar ainda mais o nosso impacto. Dentro da nossa atuação, uma das agendas nacionais prioritárias é justamente a de cidades baseadas na natureza. Com o passar dos anos, a gente vê que as cidades foram perdendo as suas características naturais. O avanço da infraestrutura cinza sobre as áreas naturais não só modificaram as paisagens, mas trouxeram também impactos negativos reais que vemos diariamente nos noticiários, como enchentes, deslizamentos, grandes estiagens. E com o aumento da quantidade de pessoas no planeta, a gente vê que a pressão sobre as cidades vai aumentar ainda mais, especialmente em relação aos recursos naturais, como o acesso à água, né, que é uma questão também tão importante e cada dia ganha mais relevância. Nós sabemos que é possível conciliar o desenvolvimento urbano com a sustentabilidade e precisamos que mais pessoas também acreditem. São vários os exemplos que mostram como as soluções baseadas na natureza podem transformar as cidades, beneficiar seus habitantes e os negócios, além da biodiversidade. Como a implantação de áreas verdes em pontos estratégicos das cidades, elas criam um sistema natural capaz de absorver a água da chuva, além de filtrar sedimentos do solo e reduzir os custos com saneamento básico e saúde pública. Estamos passando por momentos desafiantes e talvez o mundo nunca mais seja o mesmo. Mas tudo isso nos mostrou o quão forte é a nossa relação com a natureza e o quanto precisamos valorizar o que ela nos fornece. A Aliança Bioconexão Urbana vem para desenhar soluções compartilhadas que subsidiem a elaboração de políticas públicas, incrementem o planejamento urbano e aumentem os investimentos para tornar as cidades brasileiras mais preparadas para os impactos da crise climática. Vamos olhar pela perspectiva da natureza e nos inspirar para transformar a realidade
com ideias e soluções inovadoras, valorizando esse bem tão precioso que é a biodiversidade brasileira. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, saúdo a todos os que estarão falando com a gente hoje até o meio-dia e desejo um bom evento a todos. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, André. Neste momento, então, nós convidamos agora, então, para contar sobre a importância das soluções baseadas na natureza para o futuro das cidades, o professor Fábio Scarano. Fábio Scarano, engenheiro florestal, PhD em ecologia e professor titular da UFRJ. Atuou nos painéis da ONU para o Clima e Biodiversidade e foi dirigente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na Conservação Internacional e na Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Recebeu 2 prêmios Jabuti de Literatura na área de Ciências Naturais. Seu livro mais recente é Regenerantes, de Gaia, de 2019. Bem, professor, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Oi, bom dia, Elaine, muito obrigado pela sua introdução, muito obrigado aos organizadores do evento pelo convite, para mim é uma honra estar aqui presente, uma satisfação também por rever tantos amigos e amigas aqui na tela. E eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides que eu trouxe para fazer uma fala introdutória, né, ao tema, que eu espero que possa ser útil às discussões que vão se seguir. Vocês conseguem enxergar a minha tela? Sim, sim. Então tá ótimo. Bom, então vou falar um pouco sobre esse conceito de soluções baseadas na natureza e como ele é um conceito, uma prática, né, uma ação que se aplica muito diretamente não só ao futuro, como está aí no título, mas também ao presente das cidades. Eu acabei de reparar que eu esqueci de me apresentar aqui, vocês me desculpem, então deixa eu rapidamente falar que eu tenho também eu tenho pele clara, o meu cabelo claro, quase branco, bem mais para branco, né? Bem mais para branco que para claro. Eu uso óculos e eu apareço na tela também do peito para cima, estou com uma pullover também clara. E as soluções baseadas na natureza são definidas dessa forma, né? Soluções que, para lidar com diversos desafios da sociedade, são inspiradas pela natureza e são desenvolvidas com base na natureza. E esse conceito, por vezes, gera algumas confusões, então eu acho sempre importante falar o que não é, né? O que não são essas soluções baseadas na natureza. Então, a solução baseada na natureza ela não é centrada na natureza. Então, então, se ela for voltada só para proteger, por exemplo, a biodiversidade, o enfoque estrito foi esse, a gente não chama de solução baseada na natureza. É a solução para a conservação da biodiversidade, o nome que a gente der, mas solução baseada na natureza não é. E ela também não é uma solução estritamente amigável à natureza. Quer dizer, faz um grande empreendimento, construções, obras, e aí você planta umas árvorezinhas e diz que sua solução baseada na natureza. Também não é. A solução baseada na natureza ela tem que reduzir a vulnerabilidade, aumentar a resiliência social, ao mesmo tempo que conserva ou recupera as funções naturais. Então, essas soluções elas se dirigem à sociedade humana, mas se dirigem também aos elementos não humanos do contexto no qual se estiver atuando. E uma coisa que é importante ter em mente é que essas soluções baseadas na natureza não excluem as soluções baseadas em construções e infraestruturas construídas pelo homem. Então, essas soluções verdes, elas não excluem soluções, vamos chamar de cinzas, né? Pelo contrário, elas devem ser percebidas como soluções complementares. No final das contas, a solução baseada na natureza aumenta o grau de atratividade do local onde ela está sendo implantada, aumenta bem-estar, saúde e qualidade de vida, e, em geral, cria empregos verdes e reduz risco de desastres. Eu gosto muito desse diagrama aqui que os meus colegas da Fundação Boticário produziram num relatório há um tempinho atrás, que mostra esse conjunto de seguranças, eu diria, que as soluções baseadas na natureza trazem para nós. Elas são importantes para a segurança alimentar, segurança climática, segurança hídrica, importante para a saúde, tanto mental como física. Elas reduzem riscos de desastres e muitas vezes elas trazem também novas alternativas econômicas e novos tipos de emprego, especialmente empregos verdes. Agora, para botar essas soluções no chão,
é necessário um conjunto de ações estruturantes no momento de se planejar, né? Então, é essencial que haja financiamento. As soluções baseadas na natureza, boa parte das vezes, elas são de menor custo do que outros tipos de solução, mas ainda assim precisam ser financiadas. É muito importante que a solução baseada na natureza envolva as pessoas para quem está se tentando buscar a solução. É importante que se dê através de projetos participativos. Isso normalmente envolve educação e capacitação desses atores que são alvo dessas ações. E, portanto, o engajamento desses mesmos atores é super importante. E, dessa maneira, a comunicação também se faz essencial para que todo mundo envolvido entenda exatamente o que está sendo feito. E, no final das contas, para a gente saber se a solução proposta de fato solucionou o problema em questão, é muito importante avaliar os efeitos dessa solução uma vez que ela seja implantada. De um modo geral, a avaliação de qualquer tipo de política que se instale é muito importante e, contudo, muitas vezes, não só aqui no Brasil, em várias partes do mundo, as políticas são implantadas, mas não são necessariamente avaliadas. E a escala da solução baseada na natureza é muito importante. E eu acho que quando a gente fala em solução baseada na natureza para cidades, a gente tem que lembrar que cidades não são ilhas. Então, eu acho que tem 3 palavras que eu sempre uso, né, quando falo sobre a escala dessas soluções. Uma é Gaia, né, como a gente sabe, aquela teoria dos anos 70 de Lovelock e Margulis, que falava dessa integração, dessa interconexão de tudo na Terra, né? Tratava o nosso planeta como uma espécie de supra-organismo vivo. A gente tem que lembrar que ninguém é sustentável sozinho. A gente pode fazer tudo certinho, mas se o nosso vizinho não for sustentável nas suas práticas, a gente também não vai ser. Então, a gente tem que lembrar que tudo é conectado. E aí uma outra palavra que entra nesse sentido é de teleconexão. O urbano, ele depende do periurbano e depende do rural, e vice-versa. Então, qualquer medida de solução baseada na natureza no ambiente urbano tem que ter em mente que aquele ambiente ali não está só, né? Ele está conectado a outros. E, por fim, difusão. É muito importante que essas soluções, quando implementadas, testadas, avaliadas, elas possam ser replicadas com as devidas adaptações em outros locais, incorporadas a políticas e práticas, tanto públicas quanto privadas também. E aí tem alguns exemplos também que eu gosto de dar. Eu acho esse é uma medida dos ativos verdes urbanos, né, em grandes cidades. Em outras palavras, é a cobertura verde que cidades têm. E tem esse instrumento chamado Treepedia, que foi produzido pelo Massachusetts Institute for Technology, o MIT, e eu recomendo uma olhada na página, é muito interessante. E o que esse instrumento faz é medir a cobertura verde de grandes cidades essas que se inscrevem, né? Imagino que devam ter que pagar uma taxa e tal, mas das cidades brasileiras a gente só tem São Paulo ali. Eu fiz um pequeno exercício com o Rio de Janeiro, que não é uma cidade inscrita nesse Treepedia, e nota só esses números que interessantes. Singapura é a cidade com a maior proporção de cobertura verde no mundo, de acordo com a Treepedia, né? E 29,3% de Singapura é de cobertura verde. Nessa conta entra não só ambientes naturais, como florestas plantadas, tetos verdes, muros verdes. É uma proporção bastante elevada, e no outro extremo aqui do gradiente a gente tem Paris com 8,8% e São Paulo com 11,7% apenas. O Rio de Janeiro, que não está nessa métrica, me parece um exemplo muito interessante de uma cidade que tem 28,9% só de cobertura florestal. Por conta da sua geografia, da sua história de ocupação, o Rio de Janeiro ainda tem essa cobertura grande, que é uma coisa que está a favor da cidade, no sentido de soluções que isso possa trazer, mas que precisam ser integradas à vida urbana. Como se a floresta precisasse entrar mais na cidade, né? Ela não é uma coisa que está à parte, ela é presente ali, e ela traz benefícios para a cidade do Rio. Que esse mapa, por exemplo, mostra como um caso aqui que eu acho interessante de ver, a região metropolitana do Rio de Janeiro toda, ela é cercada por um cinturão verde, né? São áreas protegidas que estão aqui em volta. E essas áreas protegidas, se hoje a cidade já tem problemas com água, por exemplo, como teve em 2014 e 2015, imagina se não tivesse essas áreas protegidas ao redor do Rio, o que não seria o caso, né?
Então, esse é um exemplo de uma solução através de áreas protegidas. Um outro exemplo, ainda seguindo o caso aqui do Rio de Janeiro, que é o que eu conheço mais de perto, a restauração ecológica é um outro tipo de solução desse. Repara aqui essa visão dos morros aqui na região ali da fronteira entre Copacabana e a Praia Vermelha, o morro da Babilônia e do Chapéu Mangueira. Em 1990, praticamente inteiro pelado esse morro, portanto sujeito a deslizamento, alta temperatura, a seca, que afligem comunidades que ali vivem e que vivem abaixo desse morro também. Já em 2008, através desse programa que já completa 30 anos agora, um programa da Prefeitura do Rio, chamado Mutirão Reflorestamento, em 2008 esse era o cenário já absolutamente verde desses morros, plantados por pessoas da própria comunidade, incentivados por uma série de atores do setor privado em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E esse é um exemplo também que eu acho muito interessante, lá da colônia penal em Magé. É um projeto que a SEDAI, a empresa pública de água e saneamento do Rio de Janeiro, tem, no qual presidiários aprendem todo o ofício de produzir mudas no viveiro, mudas essas que são usadas na restauração do rio Guandu, que é a principal fonte de abastecimento para a cidade do Rio. Então, isso mostra que essas soluções baseadas na natureza, elas desenvolvem também novos empregos verdes, e nesse caso é um caso muito interessante, porque se trata de pessoas que estão aí dentro do nosso sistema presidiário e que, ao saírem, vão ter aprendido um novo ofício. Agora, a solução baseada na natureza, ela também conta com riscos. Eu acho que um dos riscos principais é esse da maladaptação. O que é a maladaptação? A intenção é boa de adaptar, mas acaba que não funciona bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem sistemas vegetais, né, aqui no Brasil, biomas como o Pampa, por exemplo, no sul. A gente tem campos, a gente tem ambientes como Cerrado, né, que tem algumas áreas campestres. Nesses locais que naturalmente tem uma vegetação campestre de menor porte, plantar árvores, para o que quer que seja, não vai ser uma boa solução baseada na natureza. Você vai estar alterando completamente esse tipo de sistema, e isso pode gerar problemas ligados à água, ligados à biodiversidade, e que podem, no final das contas, desembocar em problemas para a sociedade que ali vive também. Então, esse seria um exemplo de maladaptação, um esforço, de uma tentativa de solução que acaba que não dá certo. Um outro risco que eu acho que é muito importante ter em mente é que, na medida em que se fala em solução baseada na natureza, a gente precisa ter claro de qual natureza a gente está falando. Porque para diferentes grupos de interesse, mesmo num ambiente urbano, natureza pode significar diferentes coisas. Algumas pessoas vão perceber na natureza uma força que as protege. Já um outro grupo de pessoas pode perceber na natureza um conjunto de serviços valoráveis, pagáveis até. Alguns percebem mais a natureza como uma espécie de commodity. Para outros, a natureza talvez tenha direitos. Talvez a gente não possa cortar árvores para muitos. Então, essas são visões diferentes de natureza. Tem um estudo muito, muito bonito, feito recentemente por uma colega sueca, a Sanna Stalmar, foi até a tese dela de doutorado na Rocinha, né, uma comunidade aqui no Rio, e na tese ela entrevista vários habitantes da Rocinha para entender como eles percebem a natureza. Então, tinha desde as pessoas que, para elas, natureza são as plantas que elas têm no seu quintal, que são usadas para curar doença, plantas com valor espiritual e de cura, enquanto que para outros, natureza não estava ali. Para outros, a natureza era o jardim botânico do Rio. Para alguns, a natureza é a praia. Então, de qual natureza a gente está falando? Então, na medida em que essas soluções são levadas para determinados locais, as pessoas que vão se beneficiar dessas soluções precisam explicar para a gente o que é a natureza para elas. Então, esse diálogo, esse engajamento e essa, eventualmente, capacitação e educação tem que ser feito para que esteja todo mundo na mesma página e não haja conflito no momento de aplicação dessas soluções. E um outro risco, para mim, é o da não avaliação. Isso a gente vê tanto em políticas públicas e privadas, inclusive aqui no Brasil também. E para isso é muito importante que essas ações assim, a meu ver, precisa ter interação com a ciência o tempo todo.
A ciência ajuda a medir, ajuda, por vezes, até a planejar, a implementar, e aí, com isso, eu fico super feliz de ver que essa iniciativa aqui, com o envolvimento da Fundação Boticário, que tem sempre isso na sua agenda muito forte, né? E a gente tem aqui a plataforma de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, a gente tem o painel brasileiro de mudanças climáticas, né? Vários de vocês aqui representam esse interesse que a ciência tem em participar desses processos também. Um conjunto de reflexões finais: é importante incorporar a solução baseada na natureza no início do planejamento, né? Então tem que ser uma coisa de largada para não ter que ficar depois remendando eventuais erros. Essas políticas, muitas vezes, elas têm que ser integradas ou mesmo mistas com outros tipos de soluções infraestruturais, ou seja, elas não excluem soluções, vamos dizer, mais cinzas na sua natureza. É muito importante essa avaliação socioecológica, quer dizer, quem são as pessoas com quem a gente está lidando, junto desse ambiente que está sendo adaptado, transformado, e entender o custo-benefício disso. Tomar cuidado, como eu falei, com a maladaptação e com diferenças em modos de percepção, e perceber sempre a solução baseada na natureza, uma infraestrutura verde como complementar ou alternativa a outros tipos de solução. Eu finalizo com esse quadro, eu sempre gosto de usar ele nas minhas palestras, uma artista, uma pintura do Rio, já falecida, chamada Liane Taraques, ela chama esse quadro Rio, eu te adoro, Rio, eu adoro sua gente feliz. Eu acho que esse quadro, a mim, pelo menos, ele transmite tanta alegria, tanta felicidade, que ele, para mim, ele prova, ao mesmo tempo que ele projeta uma possibilidade da gente ter essa combinação do verde com o azul, mas ao mesmo tempo com a infraestrutura, com as pessoas, com as diferentes formas de cultura, e tudo isso coexistir num ambiente de beleza e harmonia, como esse quadro evoca. E com isso encerro aqui minhas palavras e desejo a todos vocês um ótimo evento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fábio, muito obrigada mesmo. Sua fala é sempre muito inspiradora. Bem, informamos que o Fábio tem outra agenda e precisará se ausentar, infelizmente. Por esse motivo, reforçamos que qualquer pergunta ou dúvida seja enviada ao e-mail que está no chat, que será respondida posteriormente. Bem, e agora, para falar sobre essa grande aliança e o seu plano de ação, convidamos Juliana Baladelli Ribeiro, especialista em soluções baseadas na natureza, na Fundação Grupo Boticário. Por gentileza, Juliana, a palavra é sua. Bom dia a todos. É com muita satisfação que apresento aqui esse trabalho que é o resultado de um trabalho construído por muita gente. Então, nós criamos essa aliança com a intenção de que as cidades possam contar com a natureza para estarem mais preparadas para o futuro. Então, eu vou apresentar aqui a teoria da mudança, que foi construída em conjunto por todos os membros dessa aliança, e um plano de ação. Então, qual que é o nosso objetivo com essa aliança, né? A gente quer desenhar soluções compartilhadas, que vão dar subsídios para políticas públicas e aumentar o investimento em soluções baseadas na natureza, para que assim as cidades possam contar com esse tipo de solução e possam estar mais resilientes aos impactos da mudança do clima. Então, dessa forma, a gente vai atuar em 4 frentes, né, sensibilizando e engajando, construindo capacidades para implementação, aprimorando e formulando políticas públicas e desenvolvendo e atraindo fontes de financiamento e oportunidades de negócio. Porque a gente entende que a natureza não é só pela importância da biodiversidade, mas ela também traz oportunidades de negócio para as cidades e para as empresas. Quem está com a gente, né? Então, todas essas organizações que já foram mencionadas aqui no começo, o ICLEI, Rede Brasil do Pacto Global, Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, TNC Brasil, WR Brasil, Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e o CGE. Essa é a nossa teoria da mudança, ou seja, mostra onde que a gente quer chegar, qual que é o impacto que a gente quer causar com as ações da aliança. Então, vendo lá embaixo, nossa visão de longo prazo mostra que as áreas naturais urbanas e metropolitanas estarão protegidas, a população, infraestrutura e negócios seguros e adaptados à mudança do clima e soluções baseadas na natureza fortalecidas no Brasil. Para isso, a gente precisa de resultados de curto e médio prazo, né? Então, olhando aí de baixo para cima a nossa teoria da mudança, a gente vai ter redes de cooperação para SBN formadas, gestores públicos e privados que consideram as soluções baseadas na natureza na sua tomada de decisão,
A sociedade compreende a importância da natureza, não somente pela importância da biodiversidade, mas como estratégia para a resiliência climática, e as fontes de recursos para a SBN serão ampliadas. Como output são os resultados de curto prazo, nós teremos um diagnóstico das ações de SBN no Brasil, catálogo de ações de SBN para gestores públicos elaborado, diretrizes e compromissos empresariais para apoiar as empresas na adoção de SBN, e aí não somente na sua própria empresa, mas também como que a empresa pode contribuir para que as cidades estejam mais preparadas para a mudança do clima, notas técnicas para aprimorar políticas públicas e marcos globais, uma ferramenta para monitorar como que essa aliança e as soluções baseadas na natureza ajudam no atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e um roadmap para investimentos em SBN e oportunidades de negócio. Então, essa atuação se dará por meio dessas 4 frentes, né, que são as alavancas de sensibilização e engajamento, construção de capacidades, políticas públicas e fontes de financiamento. Susan, e aí você está falando com o Cleiton? A aliança tenta resolver esse contexto, né, esse problema que foi identificado aí por todos os membros da aliança em conjunto, que é o que a gente vê nas cidades hoje, né? Muita degradação ambiental, vulnerabilidade à mudança do clima, as soluções baseadas na natureza sendo pouco consideradas na estratégia, falta recursos humanos e financeiros direcionados para a viabilização das ações de SBN e faltam marcos regulatórios que viabilizem e promovam essas soluções. O nosso público-alvo principal aqui são os tomadores de decisão, né? Gestores públicos ou privados que tenham o poder de tomar decisão para a implantação dessas soluções. E também a população, para que ela compreenda e dê apoio a esse tipo de ação. Aí a gente tem um plano de ação, né? Esse aqui é o que está previsto para esse ano. Não vou entrar aqui em detalhe em todas as ações, mas vou colocar algumas aqui, as principais. Então, para maio, né, a gente previu o lançamento da aliança, a criação de um GT de políticas públicas, né? Então a gente entende a importância das políticas públicas nesse contexto, e a ideia é que os especialistas que participam dessa aliança e outros que também serão convidados a fazer parte do GT possam contribuir com notas técnicas e com o aprimoramento e formulação de novas políticas. Também estamos criando um GT de SBN dentro da Rede FISC. A Rede FISC ela já foi criada pelo WRI em 2017, é uma rede de financiamento para a infraestrutura sustentável nas cidades. Dentro dessa rede, a gente está criando um GT que é específico sobre a SBN, para conversar com esses financiadores que fazem parte dessa rede sobre a oportunidade que a SBN traz para financiamento nas cidades. Aí teremos ao longo do ano diversas ações, então chegando aí em outubro, com um evento que busca o comprometimento de altas lideranças empresariais, em parceria com o TNC Brasil e Pacto Global, junto também com os demais atores da aliança, vamos desenvolver um engajamento para o setor empresarial. Em novembro, previsão do Seminário Internacional de Soluções Baseadas na Natureza, que já ocorreu, já tiveram outras versões de forma presencial. Esse ano a gente vai fazer, provavelmente, num formato virtual, mas que deve ser tão importante quanto foram os outros. E nesse seminário teremos o lançamento do catálogo de soluções baseadas na natureza. Então, todas essas ações, elas foram trazidas para a Aliança pelos membros da Aliança. Então, são ações que já estavam previstas no seu planejamento, já estavam previstas no seu orçamento. A ideia é que aqui, trazendo para a Aliança, elas podem contar com todos os outros especialistas para a sua construção, para a sua divulgação e ampliação de seus resultados. Então, a ideia aqui não é aumentar demandas individuais, né? É que a gente possa realmente construir juntos ações que sejam melhores, mais robustas e que tenham um resultado melhor para as cidades, otimizando, assim, recursos humanos e recursos financeiros. A gente fica à disposição para vocês conhecerem melhor todas essas ações e agradeço muito aqui. Então, esqueci de me apresentar no começo, de me autodescrever. Eu sou a Juliana, trabalho na Fundação Grupo Boticário, tenho cabelo cacheado, castanho, estou de fone e atrás de mim tem um fundo com uma paisagem de natureza. Obrigada, Elaine. Ok, obrigada. Bem, e neste momento nós gostaríamos de convidar para moderar o painel Bioconexão, uma soma de forças, Lana Pinheiro, que é editora da Isto é Dinheiro. Seja muito bem-vinda, Lana, a palavra é sua. Muito obrigada a todos. Para quem nos acompanha, meu nome é Lana Pinheiro, eu sou editora
de ESG, o que se convencionou chamar como boas práticas ambientais, sociais e de governança das empresas. E aqui neste vídeo eu apareço do peito para cima, estou na frente de uma parede clara e lisa. Eu sou morena, com cabelos e olhos castanhos, ainda que o cabelo esteja um pouquinho loiro aí artificialmente. É um prazer muito grande acompanhar o lançamento de um projeto tão relevante. Como vimos, a Aliança Bioconexão Urbana é um elo que vai contribuir para que as cidades estejam mais preparadas para os desafios que as mudanças climáticas trazem. Muitas instituições têm trabalhos fabulosos e resultados impressionantes, efetivos, aliando conservação da natureza e desenvolvimento sustentável. Por isso, chegou a hora de juntarmos nossas expertises e fortalecer ainda mais esse tema, para que as soluções baseadas na natureza sejam a primeira opção na lista de prioridades, tanto dos gestores públicos como da iniciativa privada. Agora, para a gente conversar um pouco mais sobre essas soluções que a natureza, que a própria natureza nos oferece e a importância desta aliança que a gente está acompanhando nesse momento tão histórico, eu convido as instituições parceiras para trazer as suas percepções e as ações que elas vêm desenvolvendo para a construção de cidades mais resilientes. Muitas vezes, a inovação ela é sinônimo de tecnologia, de invenções, de tendências de mercado. Inovar é encontrar soluções para os desafios e aliar a natureza a este processo é fundamental. Eu convido a Regina Silvério, diretora do CGEE, para falar sobre a gestão urbana e a sua conexão com a natureza. Regina, conta para a gente, diante desse grande desafio que toda a sociedade tem, quais são os principais deles? Quais são os principais desafios? Bom dia, Lana, bom dia a todos e a todos que estão aqui conosco, nos assistindo. Eu sou Regina, sou morena, tenho os cabelos e olhos castanhos, o cabelo na altura dos ombros, estou falando da minha casa, uso óculos e estou aparecendo também do peito para cima. Lana, nós vimos aí várias falas, né, que coadunam com a importância dessa aliança. A aliança, né, para a bioconexão urbana, ela vem para somar os esforços, né, como foi dito pela Juliana, de todos os parceiros que já estão trilhando esse caminho, já entendem a importância das soluções baseadas na natureza, e cada uma das instituições aqui presentes já desenvolvem, dentro das suas linhas de ação, ações para não só fortalecer esse tema, mas também popularizar esse tema, né? Soluções baseadas na natureza, ela deve sim, como você mesma disse, se aliar ou ser somada à questão das tecnologias e da inovação. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, ele tem um papel grande de trazer subsídios para os tomadores de decisão. E aí em todas as esferas, né? Na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, e não só na área pública, mas também na área privada. Então, a Juliana já falou de uma ação que nós vamos desenvolver em parceria, CGE e Fundação Grupo Boticário, que vai ser o Seminário Internacional, que é uma ação dentro do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, que é um dos projetos do centro que prima por essa questão, né, de olhar as cidades e preparar as cidades da melhor forma possível para serem mais acolhedoras, né, e para permitir uma melhor qualidade de vida do cidadão, para que as cidades elas sejam mais inclusivas, uma vez que a gente tem uma concentração muito grande nas cidades e a gente tem visto que um grande volume de emissões estão, né, centralizados ou concentrados também nas cidades. E esse tema é um tema global, né, a preocupação
com a questão do desenvolvimento sustentável, do respeito à natureza, de uma matriz energética mais limpa, são todos temas de preocupação internacional. O centro vem atuando, né, nessa área, tanto com o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, que tem aí nos seus eixos as preocupações com a questão da água, do saneamento, dos resíduos sólidos, né, tratamento dos resíduos sólidos, a questão da inclusão, da mobilidade, dos ambientes construídos e, obviamente, das soluções baseadas na natureza, e nós temos aqui um parceiro também, o ICLEI, que nós temos um acordo de cooperação, e nós vamos lançar um guia, e vai ser o primeiro guia que vai tratar das soluções baseadas na natureza brasileiras. E nós precisamos, como foi dito pelo André, conhecer mais, né? Qual é o nosso panorama, qual é o nosso diagnóstico, o que nós já temos aqui nos nossos municípios, nas nossas cidades, olhando para essa questão e agregando toda essa sapiência, essa sabedoria que a natureza nos traz na questão, né, de preservação dos mananciais, de reflorestamento, de áreas verdes, ou seja, das construções, né, da infraestrutura verde, que muitas vezes você falou, né, a questão da gestão. Muitas vezes os gestores, né, os prefeitos principalmente, a gente tem projetos que falam diretamente ou que estão ali disponibilizando soluções para esses gestores públicos. É necessário que a gente trabalhe nessa linha da construção de uma política pública mais efetiva e sensibilizar os gestores para essas soluções baseadas na natureza que já estão presentes no Brasil e no mundo, para que elas possam ser cada vez mais implementadas e conhecidas pelo próprio cidadão, porque, obviamente, o professor Fábio falou da questão da escala. A política pública ou os atores públicos do governo, ele traz essa possibilidade de uma ação ou de uma iniciativa em larga escala, mas cada um de nós, como indivíduo e como cidadãos, a gente tem como melhorar, né, a qualidade de vida nossa, né, nas cidades onde habitamos. Então, nós temos projetos de escuta da população também, porque o indivíduo que mora na cidade, ele tem muito a contribuir, e o centro ele tem um grande projeto que chama Repensando a Metrópole, que vai ouvir o cidadão e construir junto com ele essas soluções, porque a gente tem que ter cada vez mais esse olhar que a natureza nos ensina e ela precisa estar inserida no pensamento do gestor público. Então, nós sabemos, né, que os municípios têm ali os seus planos diretores, eles têm investimentos para melhoria de infraestrutura, mas a gente vê que na maioria dos municípios as obras ainda são as obras de engenharia tradicionais e às vezes não destinam recursos ou não têm esse olhar para soluções baseadas na natureza, e eu acho que essa aliança, né, a bioconexão urbana, ela vem também nesse sentido de dar clareza, de trazer um panorama do que já temos disponível e de levar ao gestor público essa possibilidade de, na hora dele traçar o seu planejamento de desenvolvimento urbano, que ele considere ali as soluções baseadas na natureza. E nós temos também um outro projeto, que é o Centro de Desenvolvimento Regional, que promove também uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos e das cidades, e utilizando sempre o conhecimento ou expertise já acumulada nas nossas instituições de ensino superior. Então, a gente vê, né, uma das metas que esse grupo, né, aqui essa aliança tem, é de construirmos um roadmap. A gente tem bastante expertise até na construção de roadmap, e o centro trabalha muito focado na questão da ciência, tecnologia, inovação e educação, mas nesse caso a gente vê que são tantas as dimensões que não daria para a gente fazer somente um roadmap tecnológico, a gente teria que fazer também um roadmap estratégico, porque já foi trazido aqui, obviamente que as soluções elas são implementadas, né, através de tecnologias, de inovação, e a gente tem também todos os outros aspectos, o aspecto do recurso humano que foi falado aqui, nós temos que nos preparar para atender às nossas necessidades no futuro, mas com passos de curto, médio e longo prazo, né? O que nós temos hoje, quais são as nossas necessidades no médio prazo, as nossas necessidades no curto prazo, e fazer esse alinhamento estratégico com a gestão pública para olhar os cursos técnicos, olhar as bolsas, né, de mestres, doutores, nessa linha das soluções
baseadas na natureza. O outro aspecto que foi trazido é o aspecto político-institucional, que tem muitas ações que a gente precisa dessa institucionalidade até para fazer as negociações nos grandes fóruns internacionais, né? Não só no âmbito nacional, mas nos fóruns internacionais também. A outra questão que você é especialista, né, Lana, a questão do financiamento, do investimento, quem é que vai investir na implementação dessas soluções? A gente vê hoje, cada vez mais crescente, as empresas que adotam ESG, que tratam do meio ambiente, da questão social, da questão de governança, elas são mais valorizadas na Bolsa, os grandes organismos internacionais e, às vezes, empresas privadas investem mais nessas indústrias ou nos países que olham para essa questão do ESG. Então, a gente tem que olhar também quem é que vai financiar isso, toda a questão do marco legal. É um marco legal que atende a essas novas soluções. A gente tem que construir uma ambiência, né? Não só para a questão tecnológica, mas uma ambiência empresarial, porque é importantíssimo nessa iniciativa, nesse esforço, que a gente traga a iniciativa privada e as empresas que vão estar fazendo os investimentos também lá na ponta e fazendo os desenvolvimentos junto com as instituições de ensino, centros de pesquisa, das inovações que a gente vai trazer, se inspirando, né, ou trazendo a natureza para nos apoiar a mitigar os riscos que a gente vem enfrentando com enchentes, com queimadas, e às vezes são ações que a gente consegue fazer pequenas, mas que promovem uma grande mudança nas nossas metrópoles. Então, eu estou bastante feliz em podermos aqui, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, estar junto nesse esforço e nessa iniciativa com todas essas instituições aqui presentes. Regiane, eu agradeço demais a sua contribuição, acho que trouxe pontos extremamente relevantes. E agora eu vou convidar a Sofia Picarelli, que é gerente regional de Biodiversidade e Desenvolvimento Circular do ICLEI, da América do Sul. Sofia, eu gostaria que você contasse para a gente qual é a importância da natureza na construção disso que a gente está falando tanto, que é a cidade do futuro. Obrigada, Lana. Bom dia a todas e a todos. Bom, na verdade, eu diria que eu acho que a natureza é fundamental para as cidades do agora, o presente, de hoje, né? E ela passa a ser cada vez mais estratégica também para enfrentar os desafios aí dos cenários futuros, né? Como a gente já viu em algumas falas anteriores, é da natureza que vem a água, que a gente consome nas cidades, né? Os alimentos, que são, né, para isso é fundamental que a gente tenha polinizadores, que a gente tenha um equilíbrio, né, dos ecossistemas, para que a gente possa ter as nossas funções, né, de dia a dia da cidade funcionando bem e que a gente tenha capacidade de enfrentar situações aí inesperadas, né, como, por exemplo, essa pandemia, né, onde aqui no Brasil, infelizmente, muitas cidades tiveram que restringir o acesso às áreas verdes, né, porque eles não seriam seguros, mas a gente viu que em muitas cidades ao redor do mundo, os parques foram mantidos como serviços essenciais, né, mesmo em fases aí tão restritas de confinamento, né, isolamento. Então, né, a gente como ICLEI, que é uma grande rede global de governos subnacionais e locais que buscam um desenvolvimento mais sustentável, a gente tem 5 caminhos que orientam essa nossa atuação, né, sendo eles o caminho de desenvolvimento de baixo carbono, resiliente, equitativo, circular e o caminho de desenvolvimento baseado na natureza. Porque a gente entende, né, que para enfrentar esses desafios globais, né, da mudança do clima, da perda da biodiversidade, dos riscos de desastre, né, os desafios sociais e econômicos, a gente precisa ter um olhar sistêmico e entender, né, como todas essas agendas elas podem realmente contribuir para estratégias e planos aí de desenvolvimento locais realmente mais sustentáveis. E eu acho que, né, a gente precisa cada vez mais entender a natureza não como entrave, mas como uma grande oportunidade, né, para o desenvolvimento dos territórios locais, e principalmente no Brasil, né, que é o país mais biodiverso, que tem uma riqueza tão grande aí de recursos, né, naturais, de fauna e de flora. A gente precisa realmente buscar esses caminhos de unir esforços, né, entre setores, entre diversos atores, para
conseguir aterrissar cada vez mais essas soluções no dia a dia das cidades e principalmente dessas cidades do futuro. Então, o ICLEI, né, fica muito feliz em fazer parte dessa aliança, né, com tantos atores estratégicos para essa agenda no contexto brasileiro, e a gente acredita muito que, né, a aliança ela vai poder realmente potencializar esse conceito e conseguir aterrissar ele da melhor forma no contexto brasileiro. Então, a gente segue aí muito feliz e empenhado para que a aliança seja um grande sucesso e que ela gere aí ótimos frutos para as cidades e para todas as pessoas. Obrigada. Com certeza, você trouxe pontos muito importantes, né? Vamos aí trabalhar juntos na construção dessas cidades mais resilientes, inclusive nesse cenário em que estamos. E para abordar um pouco mais sobre justamente o urbanismo, eu convido o Henrique Evers, que é gerente de desenvolvimento urbano da WRI Brasil. Henrique, quais são os principais desafios que as cidades enfrentam e como é que o urbanismo ele pode integrar a natureza e gerar bem-estar para a população? Antes de você, Henrique, responder, eu peço para que você também se auto-apresente, por favor. Obrigado, Lana. Eu também estou aparecendo do peito para cima, tenho a pele branca, cabelo curto, castanho claro, estou vestido de preto, com uma jaqueta preta, porque eu estou em Porto Alegre, que está bem frio, então me agasalhando também nesse dia. Bom, obrigado pela pergunta. Eu entendo que o principal desafio, acho que de toda a temática que a gente está falando, quando a gente trata de cidades e do urbanismo, é a gente acabar com a dicotomia entre o verde e o cinza. Essa separação, essa diferença imposta historicamente entre as cidades serem o cinza e o desenvolvimento está atrelado a isso, e o verde ser a proteção, a conservação apenas, ou algo que impeça ou muitas vezes atrapalhe o desenvolvimento. Acho que essa é uma visão histórica que extrapola os centros urbanos, mas é muito vista dentro dos centros urbanos também. E a partir do momento que a gente fala das soluções baseadas na natureza para os centros urbanos, acho que é um ótimo ponto para a gente tratar justamente dessa integração, dessa conjunção da natureza e do verde sendo, na verdade, uma solução para o desenvolvimento, uma solução para os desafios diários das pessoas. Então, é muito oportuna toda a discussão que a gente traz e tenta pautar dentro dessa aliança e a partir do conceito de soluções baseadas na natureza. Nós, no WRI Brasil, a gente iniciou essa conversa também a partir da aproximação das agendas dos nossos programas de cidades e do programa de florestas, a partir de um projeto chamado Cities for Forests, que é Cidades pelas Florestas, onde a gente busca justamente integrar essas agendas em diferentes escalas dos benefícios que as florestas e as áreas verdes podem trazer para o cidadão urbano, seja a Amazônia, prestando algum serviço ecossistêmico que beneficie uma cidade como São Paulo, seja aquela arborização urbana, uma praça perto da casa onde a pessoa mora. E nessa discussão, né, também dentro desse projeto e dessa abordagem integrada entre programas do WRI Brasil, fica claro que o grande desafio para as cidades avançarem nessa pauta, pelo menos ao meu ver e na visão do WRI, é trazer a natureza como uma solução para os problemas cotidianos, para os problemas diários e urgentes, né? Eu acho que um pouco do que a Sofia comentou também da cidade do agora. Sem esquecer o futuro, porque a gente tem uma emergência climática aí, que na verdade é urgente também, mas que muitas vezes não é percebida imediatamente pelos indivíduos. Então, a partir do momento que a gente mostrar que a natureza pode ser sim uma solução para aquele problema cotidiano, seja uma enchente, seja um calor extremo, seja a falta de água, né, num período de seca, catapulta aí as soluções baseadas na natureza e o verde como algo que realmente traz um benefício para a cidade, né? E a partir disso aí a gente vai tratar soluções, agendas de longo prazo também, como a conservação da biodiversidade, a mitigação das mudanças climáticas, mas nesse ponto também a gente traz muita questão da resiliência urbana, né, como também a forma de a gente agir nas emergências do agora, né, e que se traduzem em questões cotidianas da população urbana. Tem um outro grande desafio quando a gente trata em cidades que não é
uma particularidade das soluções baseadas na natureza, mas que é a implementação. E aí, para a implementação de projetos de sustentabilidade nas cidades, a gente passa pelo desafio de desenhar políticas públicas, de qualificar projetos, e aqui eu acho que a gente tem uma oportunidade grande de disseminar o conceito, os provedores de solução, enfim, para a gente ter bons projetos, e também, óbvio, a questão do financiamento, que é algo que a gente no WR Brasil, como a Juliana citou, também trabalha no âmbito da rede FISC, e tem cada vez mais tentado abrir a discussão para potencializar e canalizar mais recursos para investimento em infraestrutura sustentável e infraestrutura verde nos centros urbanos. Obrigado. Muito obrigada, Henrique, pelas suas palavras. E, de fato, a gente tem visto aí, né, alguns movimentos importantes de cidade adotando infraestrutura natural. Na última década, a gente espera que esse movimento se fortaleça. Agora, a gente gostaria de saber o que a Juliana Chaves Moreira, gerente de água e saneamento na Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, tem para nos contar sobre a participação do setor privado nesta aliança. Bom, Juliana, como é que você diria? Qual seria o papel realmente da iniciativa privada, das empresas, das grandes corporações na construção dessas cidades mais resilientes? E como e por que ele deixou de ser um papel só dos entes públicos? Obrigada, bom dia a todos. Como já foi apresentada, me chamo Juliana, sou gerente de água e saneamento na Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Bom, eu sou mulher, morena, estou um pouco ruiva agora, uso óculos, estou em casa, em São Paulo, trabalhando do home office e estou aparecendo do peito para cima. Bom, para dar início à minha fala, eu queria só comentar um pouco sobre o que é o Pacto Global, para aqueles que não conhecem, né? O Pacto Global é uma iniciativa da ONU, que foi lançada em 2000 pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e o Pacto é uma iniciativa que convoca o setor empresarial a agir em conjunto com todos os setores da sociedade para avançar numa agenda comum, na busca de soluções dos mais diversos desafios da sociedade. O Pacto, então, ele atua na busca da ampliação de ações sustentáveis de acordo com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os ODS. Hoje, o Pacto é a maior iniciativa de responsabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil membros em mais de 160 países, e com em torno de 70 redes locais no mundo. Né, e fazem parte do Pacto membros da sociedade civil, setor público, setor privado, academia, ONGs. Então, o Pacto não é só para o setor empresarial, o setor privado, né? Então, a gente tem aí um público bastante diverso. E no Brasil, a iniciativa ela chegou em 2003, e entre as 70 redes locais do mundo, a Rede Brasil hoje é a terceira maior do mundo, sendo também a maior das Américas, e a maior do Hemisfério Sul. E no Pacto, nós atuamos com os nossos membros por meio de plataformas de ação, né? Hoje em dia nós temos 7 plataformas de ação e uma delas é a água, é a plataforma de ação pela água, onde nós, então, trabalhamos com o tema de soluções baseadas na natureza para aumentar a resiliência hídrica. Bom, e falando um pouquinho, né, sobre a participação do setor privado na aliança, né? Embora tenha havido um progresso considerável na identificação, contabilização e avaliação dos benefícios das soluções baseadas na natureza, acompanhado então de um crescente investimento em projetos dessa natureza nos últimos anos, ainda existem grandes desafios técnicos de governança e financeiros e barreiras que ainda limitam a implantação de projetos dessa natureza em grande escala, né? E para abordar esses desafios e essas barreiras, as parcerias entre o setor privado e os demais setores da sociedade são cada vez mais necessárias para demonstrar as oportunidades econômicas, sociais e ambientais e criar incentivos para a implantação em larga escala de projetos de soluções baseadas na natureza. É claro que as ações colaborativas, para que as ações colaborativas sejam bem-sucedidas,
elas dependerão de uma série de fatores, né? Essas parcerias, então, precisarão de estruturas jurídicas e políticas mais desenvolvidas para adicionar incentivos e reduzir os custos de transação, transparência para aumentar a aceitação e incentivar investimentos, e também mecanismos para monitorar e avaliar os benefícios da implantação de projetos de soluções baseadas na natureza. O pacto, então, acredita que somente através de ações coletivas, como é o caso da aliança que estamos lançando hoje, é que será possível avançar na Agenda 2030, né, nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e por meio dessa aliança, que é formada, então, por diversos atores, que conseguiremos, então, dar escala a projetos de soluções baseadas na natureza, reunindo, assim, por meio da aliança, as diferentes capacidades técnicas e expertises dos diferentes atores que compõem essa aliança. Acho que aí está uma grande riqueza dessa aliança. Eu acredito que o setor privado ele desempenha também um papel fundamental nesse processo, né, visto que é um grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações tecnológicas e também grande influenciador e engajador dos mais diversos públicos, né, governos, fornecedores, colaboradores e consumidores. Então, acho que era essa a mensagem que eu queria passar. Obrigada. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação aqui nesse seminário de lançamento dessa aliança tão importante. Agora a gente segue com o Rodrigo Spuri, diretor de conservação da TNC. A conexão que você enxerga, a preservação das áreas rurais no entorno das áreas urbanas, das cidades e também para o campo. Essa pergunta falhou um pouquinho, Lana. Acho que tem alguma coisa no microfone, se eu puder repetir, por favor. Claro, Rodrigo, eu repito sim. Eu queria entender qual é a sua visão sobre a conexão que existe entre as áreas rurais no entorno, né, das áreas urbanas e os respectivos benefícios que existe tanto para as cidades como para o campo, né? Essa conexão, essa convivência entre duas realidades tão diferentes, mas também tão juntas. Rodrigo, também vou te lembrar de se auto-apresentar, por favor. Tá, joia. Lana, muito obrigado. Aliás, agradeço a todos pelo convite hoje para participar dentro do lançamento da Aliança. Meu nome é Rodrigo Spuri, eu sou diretor de conservação da TNC aqui no Brasil. Eu sou moreno, com cabelo escuro, cabelo raspado, barba, estou na minha casa, no meu home office, e atrás de mim tem um pano de fundo virtual com algumas imagens da região da Mantiqueira. Lana, eu vou até trazer e vou linkar com uma notícia bem recente que acabou de sair, se eu não me engano, acabei de olhar no portal da internet, que a gente está passando por uma das maiores secas da história, né? E o governo já está avaliando o impacto disso no ponto de vista de produção de energia hidrelétrica e o que isso acarreta em termos da nossa matriz energética. E isso é um aspecto com relação à importância das regiões, das áreas rurais, com relação à produção, em termos tanto de quantidade quanto qualidade de água. E essa água também não é só, obviamente, para a geração de energia elétrica, ela é também importante para a produção, para o consumo humano, nas cidades pequenas, médias e grandes, né? Então, embora as grandes cidades ocupem só 1% da superfície terrestre, né, as bacias hidrográficas fornecem água para essas cidades, cobrem 41% de toda essa superfície. Dessa forma, a qualidade de água bruta que abastece essas grandes cidades depende diretamente do uso do solo e quão conservadas essas áreas periurbanas, metropolitanas, né, rurais, estão conservadas, né? Um dos maiores desafios, acho que o professor já citou no início, o professor Fábio citou no início do nosso evento, os maiores desafios relevantes e que são relevantes para a humanidade atualmente é a garantia de água limpa para todos, conforme a população global cresce, né? Então, mais do que nunca, é fundamental a gente proteger as terras
que circundam os nossos mananciais e as bacias e suas respectivas bacias hidrográficas. Quando a gente olha em termos de riscos, os principais riscos com relação à disponibilidade de água para abastecimento das cidades são a poluição dos corpos hídricos, o desmatamento, né, a remoção da vegetação nativa, que tem importância fundamental para o ciclo hidrológico, o crescimento desordenado da cidade sem o devido planejamento urbano, em direção a essas áreas periféricas e áreas rurais, e que provocam diversos impactos, principalmente erosão e assoreamento de rios e nascentes, né? Estudos mostram que 40% das áreas de mananciais do mundo mostram níveis moderados a altos de degradação. E o impacto disso sobre a segurança hídrica a gente já sabe, né? Pode ser bastante grave e é alarmante. A própria região metropolitana de São Paulo viveu isso lá nos idos dos anos de 2014, 2015, 2013. A cidade, se a gente olhar a cidade como um organismo vivo e fazendo uma analogia à natureza, né, ela, assim como as plantas com raízes profundas, ela vai buscando, né, pode alcançar distâncias longas para buscar água necessária para abastecer a sua população sempre crescente, né? E se a gente olha a disparidade em termos de condições econômicas das diferentes cidades brasileiras, as cidades mais pobres podem ter um impacto significativo, né, em termos dessa corrida por infraestrutura para captação de água. Isso pode ser um fator fundamental em termos de risco de abastecimento para essa população. A gente, quando olha um cenário mais amplo, e esse cenário, por exemplo, já como eu disse, dessa questão da seca, que foi noticiada hoje portais na internet, a gente tem presenciado cada vez mais um aumento na intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, né? Que impacta a vida das pessoas, impacta os setores econômicos, impacta a nossa sociedade diretamente. E a gente vê, né, dentro do escopo da aliança, as soluções baseadas em natureza pouco consideradas como estratégia de adaptação para cidades, e adaptação do ponto de vista climático, mas também do ponto de vista de serviços ecossistêmicos que podem ser providos. A criação da Aliança Bioconexão Urbana é uma ótima oportunidade, do nosso ponto de vista, de trazer à luz as soluções baseadas em natureza como uma poderosa resposta, uma poderosa ferramenta para endereçar os desafios das mudanças climáticas, né? Essa união entre atores estratégicos para desenhar e amplificar a implementação de soluções compartilhadas que possam subsidiar a elaboração de políticas públicas e aumentar o investimento em soluções baseadas na natureza para que as cidades e o campo ampliem a sua resiliência, né, climática, é extremamente importante. Então, essa conexão urbana e rural é indispensável para o funcionamento desses dois ambientes, né? Especialmente para as cidades que dependem dos serviços ecossistêmicos gerados nos ambientes rurais. Então, é importante fortalecer as soluções baseadas em natureza nas bacias hidrográficas, pensando num foco, né, para abastecimento de água nas cidades, por meio de promoção de boas práticas de conservação, restauração florestal, manejo de solo, estradas rurais, práticas agrícolas, proteção de cabeceiras e áreas de recarga, e também ferramentas como, por exemplo, mecanismos financeiros, como é o pagamento por serviços ambientais. Perfeito. A TNC, uma das estratégias da TNC, estou encerrando já, é muito forte, né, tanto no Brasil quanto na América Latina, são os fundos de água, né? Então, em 2015, a TNC lançou uma coalizão Cidade pela Água, que uniu esforços em 6 regiões metropolitanas brasileiras, e trouxe para a coalizão o movimento do setor privado. Grandes empresas participaram dessa coalizão, que busca implementar essas soluções baseadas na natureza. E só para encerrar, a gente tem exemplos muito práticos de soluções, de projetos que implementaram essas soluções, como o município de Extrema, nas cabeceiras do Cantareira, o Comitê de Bacia do Guandu, no Rio de Janeiro, a empresa municipal de água e saneamento de Balneário Camboriú, EMASA, o programa Produtor de Água da ANA. Então, assim, o Brasil tem um potencial enorme para liderar essa agenda, pode ajudar na promoção da qualidade de vida da população em desenvolvimento econômico, a partir desse nosso bem maior, né, que é a natureza e os seus serviços que vêm dessa grande fonte de recursos naturais. Perfeito. Obrigado, viu, Lana? Obrigada, Rodrigo. A gente que agradece pela sua participação e pela participação da PNC. Outro parceiro desta aliança é a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. A gente convida agora a coordenadora
Aline Patrícia Pires, para falar com a gente sobre a falta, como que a informação científica deve e pode chegar aos tomadores de decisão e como essa plataforma pode contribuir para esse planejamento urbano sustentável. É contigo a palavra. Bom, Lana, muito obrigada. Bom, me autodescrevendo, eu também apareço na tela com o peito para cima, tenho cabelos longos, olhos e cabelos castanhos claros, pele clara, e estou vestindo uma blusa de manga comprida preta. Bom, ótima pergunta, Lana. Acho que nesse sentido a gente tem uma contribuição especial da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, porque a gente busca, de fato, incluir o conhecimento científico dentro desse processo de diálogo, né? E aí o diálogo entra como um mecanismo principal nessa transformação e nesse diálogo do conhecimento científico, da tradução do conhecimento científico para a implementação de algumas iniciativas. E aí a Aliança faz muito bem esse papel, porque ela, além de viabilizar esse diálogo entre diferentes atores aqui, né, a gente teve uma introdução ótima de vários parceiros mostrando a visão de diferentes setores. Então, além de promover esse diálogo, operacionaliza muito também dos processos que são importantes nesse decorrer da construção dessas pautas que são importantes. Então, para a gente, né, da plataforma, a gente acha que essa comunicação ela ocorre de dois lados. De um lado, a produção acadêmica precisa, de alguma forma, se alinhar um pouco mais com as demandas da sociedade, né, e avaliar um pouco uma riqueza maior de detalhes, né, atendendo demandas específicas sobre como determinadas estratégias podem contribuir para construir soluções que sejam mais custo-efetivas, e aí, no caso, as soluções baseadas na natureza apresentam um grande potencial. Então, alinhar um pouco essa temática do que é trabalhado nos centros de pesquisa, do que é trabalhado nas universidades, com o que a sociedade, de fato, precisa avaliar enquanto oportunidade, e, de um outro lado, também, essa tomada de decisão que busca no conhecimento científico metodologias que podem ajudar a identificar oportunidades, diminuir riscos, né, e avaliar, de fato, o potencial de implementação de estratégias diferenciadas, integradas, né, como o Fábio falou na sua fala, não necessariamente as soluções baseadas na natureza elas aparecem como uma solução única e exclusiva, ela vem e aparece de uma forma complementar a uma série de saídas que a gente já conhece. Então, avaliar em que contexto ela é mais proveitosa, em que contexto ela vai resolver problemas que atendem à demanda da população, conseguir avaliar isso, acho que a ciência pode trazer muita informação e ajudar a definir essa avaliação de riscos e oportunidades. Bom, para fazer isso, não necessariamente aquele conhecimento que a gente escreve no nosso artigo científico e manda para uma revista vai chegar no tomador de decisão, vai chegar nos gestores que precisam dessa informação para implementar essas estratégias. Então, a tradução desse conhecimento, né, facilitar esse entendimento, a compreensão desse conhecimento científico que é gerado, é uma das coisas que a gente também considera muito importante. E, nesse sentido, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos se empenha. Assim, basicamente, o que a gente faz é tentar reunir esse conhecimento científico, tentar traduzir esse conhecimento de uma forma que torne ele compreensível para o tomador de decisão, facilitar, avaliar as oportunidades e deixar isso de forma explícita. Nos documentos que a gente produziu, né, nesse primeira fase de trabalho da plataforma, a gente, em todos os documentos, a gente deixa explícito o potencial das soluções baseadas na natureza como uma solução extremamente custo-efetiva, porque agrega uma série de benefícios, né? Ela não está voltada para um problema, ela consegue integrar diferentes problemáticas. Então, no nosso primeiro relatório, né, que foi publicado em 2018, a gente deixou explícito a questão da urbanização enquanto um processo que é fundamental
de ser avaliado sobre um prisma mais cuidadoso, né? O processo de urbanização, essa expectativa da expansão urbana no país gera sobre esse processo uma atenção especial. Então, avaliar como isso vai acontecer, de que maneira isso vai acontecer e quais são as melhores soluções para esse processo. A gente deixou isso explícito, porque a urbanização é um processo, é um vetor de ameaça à biodiversidade, então é importante entender como essas coisas vão acontecer. E nos relatórios temáticos seguintes, né, a gente teve alguns documentos que foram voltados para temáticas específicas. Então, por exemplo, no relatório de água, a gente trabalhou explicitamente sobre o potencial dessas soluções baseadas na natureza para garantir a manutenção da dinâmica hidrológica nas cidades. A gente falou bastante de água aqui, né? Então, incluir infraestrutura verde nas cidades é um processo que pode ajudar a gente a garantir a água em níveis que são seguros para a população, então, nem muito seco, nem muito cheio, controlando esse ciclo hidrológico, garantindo segurança hídrica. Discutimos também o quanto que a Política Nacional de Segurança Hídrica, que foi implementada, ela não leva em consideração esse papel das soluções baseadas na natureza. Então, como que a gente pode incluir esse mecanismo dentro dessas políticas públicas. E também, né, uma das iniciativas que começa com um pedacinho dessa aliança aqui, a gente também produziu um relatório sobre clima, que contou com o apoio do Painel Brasileiro de Mudança Climática, da Fundação Grupo Boticário, e basicamente ele é uma carta em apelo à implementação de soluções baseadas na natureza para o clima. Então, a gente está mobilizado nesse sentido de conduzir, compilar informações, traduzir essas informações e torná-las disponíveis. Obrigada, viu, Lana? Lana, acho que está mudo o seu telefone. O seu telefone, desculpa. O seu som. De fato, obrigada, Aline, obrigada pelas palavras e pelo aviso, de vez em quando a gente faz essas coisas, mas agora a gente segue e eu passo a palavra para Andréia Santos, a coordenadora no Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, PBMC. Andréia, quais você diria que são os principais desafios que a crise climática vai trazer para os ambientes urbanos? Muito obrigada aí à organização pelo convite. Me chamo Andréia Santos, sou professora da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho uma pele clara, estou de cabelo preso, com brincos grandes, aparecendo do ombro para cima, e no meu fundo tem uma imagem de plantas, uma paisagem de natureza. Bom, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, né, como já foi mencionado pela Lana, e a Aline finalizou bem já fazendo essa conexão, né, porque nós somos, digamos assim, dois organismos científicos que estamos aqui participando nessa aliança, representando a academia, né, trazendo esse saber, o conhecimento, e também com esse papel importante de passar as mensagens, digamos assim, importantes para os tomadores de decisão. Então, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, assim como a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, é um organismo científico nacional. A gente vem atuando aí na elaboração de relatórios especiais. Na verdade, o que nós fazemos é apresentar uma avaliação do estado da arte, né, de conhecimento sobre mudança do clima, baseado na melhor ciência disponível. E, de fato, esse tema é extremamente importante, né? A conexão de clima e a questão das soluções baseadas na natureza. A pergunta da Lana, né, sobre esses possíveis riscos para os ambientes urbanos, os impactos da mudança climática, justamente a mudança climática ela é caracterizada pela maior ocorrência e maior frequência de eventos climáticos extremos. Então, quando a gente traduz, eu posso dar aqui alguns exemplos, né? Esses desafios, eles são, enfim, vivenciados pela variação de temperatura, né? Nós temos observado aí temperaturas extremas no ambiente urbano, inclusive com eventos ocorrendo, que nós chamamos de efeitos de ilha de calor, justamente pela questão da gente ter muito concreto, muito pavimento, e tendo pouco ambiente, né, arborizado. A gente tem também aí além das ondas de calor, ondas de frio,
chuvas extremas aí causando uma série de impactos, né, com a inundação, transbordamento de córregos, impactando, digamos assim, toda a mobilidade urbana, né, da população que vive nesses centros urbanos. Acaba tendo também alguns riscos relacionados aí, inclusive com perdas de vida no Brasil, a gente observa muito pelo deslizamento, né, o escorregamento, e aí a gente acaba tendo aí uma população que já sofre bastante, porque já é muito vulnerável, que são as populações mais humildes, né, que vivem em áreas, em assentamentos em risco. A gente tem também risco também, além da encosta, deslizamento de encosta, danos na infraestrutura urbana como um todo, né? Então, o setor de transporte, a gente tem toda digamos assim, infraestrutura da zona costeira, principalmente nas cidades litorâneas. A gente acaba tendo aí moradias danificadas com esses eventos extremos. Já foi mencionado aqui por outros colegas a questão das secas, né? Das secas, a escassez de água, e a gente acaba vivenciando aí uma série de efeitos, né, que a gente chama de impactos em cascata. Por exemplo, aumento no preço do alimento, às vezes você não percebe, mas isso está relacionado à questão de escassez hídrica, perturbações no próprio sistema hidrelétrico, né, com apagões, enfim. E eu gostaria de fechar com um impacto que nós estamos vivendo agora, a pandemia da Covid-19, que tem uma relação direta com o clima, né? Vários relatórios internacionais, né, renomados, vários estudos afirmam isso, inclusive acaba sendo um risco maior para o ambiente urbano, porque nós vamos ter uma tendência, se continuarmos nessa trajetória, né, de aquecimento do planeta, destruir os ambientes naturais, de ter futuras pandemias e provavelmente né, podem ser até piores do que a que nós estamos vivenciando hoje. Então, isso tudo é muito preocupante, né? Então, basicamente, aí fazendo essa conexão do papel do clima, a gente também tem que abordar, né, além dos riscos, como me foi perguntado, as oportunidades. Eu acho que vem aí a grande mensagem que eu queria terminar aqui falando sobre as soluções que são baseadas na natureza. Elas desempenham aí um papel importantíssimo, né? Porque para a questão de clima a gente tem duas estratégias. Uma é mitigação, que é redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa, né, da ampliação do efeito estufa, e também o papel de sumidouro, que é absorver carbono. A gente sabe o papel importante aí das florestas, e também tem uma outra vertente, além da mitigação, a questão da adaptação, que a adaptação, para entender aí para o público geral, né, ela é definida pelo IPCC como um ajuste nos sistemas naturais ou humanos para moderar dano ou explorar oportunidades benéficas de variações climáticas. Então, a gente entende que as soluções baseadas na natureza têm um enfoque muito forte em adaptação. A gente precisa avançar nas agendas de adaptação nas cidades. Então, os ecossistemas aí, a gente sabe que já está bem documentado na literatura, principalmente para mitigação, mas a gente tem alguns outros exemplos também para adaptação, né? Por exemplo, a gente tem aí como promover uma infraestrutura verde para criarmos aí cidades sustentáveis, resilientes, melhorar a questão do microclima, né? Então, é muito importante a gente pensar nessas soluções, que nós sabemos que muitas delas são, digamos assim, viáveis no ponto de vista econômico também, se comparado a uma ação, uma medida de mitigação. Então, a gente tem aí o papel do ecossistema, por exemplo, fornecendo bens para comunidades locais, né, e que enfrentam as ameaças climáticas, a questão também de proteger as áreas costeiras, as florestas urbanas com papel fundamental aí para a questão de regular a temperatura e reduzir efeito de ilha de calor. Enfim, são muitas as ações baseadas na natureza e são incríveis as experiências que a gente já mapeou. Então, acho que isso vai ser possível a gente construir um futuro mais sustentável. Muito obrigada. Com certeza será assim, Andréia. Muito obrigada pela sua participação. Acho que a natureza está aí para nos dar várias respostas. Eu convido agora o Emerson Oliveira, gerente de Conservação e Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. São muitas as soluções baseadas na natureza, como a gente pôde ver em todas essas conversas que a gente está tendo, e que podem ser implementadas nas cidades. Emerson, a gente gostaria de ver
saber como é que você avalia a importância das políticas públicas para incentivar justamente essas soluções que são baseadas na natureza aqui em ambientes urbanos. Oi, Lana, muito obrigado por sua pergunta. E, bom, eu sou o último aqui dos parceiros a falar, então, por um lado, algumas coisas já foram comentadas, né? Mas, por outro lado, eu também posso fazer quase como um resumo, fechamento aqui de tudo que foi dito, né? E, logicamente, contar um pouquinho de como a gente pretende atuar aí com a Aliança nessa questão de políticas públicas. Bom, como vocês viram, né, todos os nossos parceiros nossos parceiros iniciais da Aliança da Bioconexão Urbana já falaram um pouquinho para a gente, e, né, digo os parceiros iniciais porque já temos muitas instituições aí somente com a divulgação desse evento já querendo se agregar aí também a esse nosso esforço que nos indica que a gente realmente está no caminho certo aí dessa união de conhecimentos e saberes, né? Muito do que foi falado aqui também revela que há um conhecimento técnico-científico aprofundado já nessa questão e do que realmente precisa ser feito para que a gente tenha realmente, né, um futuro, aí, um presente, um futuro efetivamente sustentável para as presentes e para as futuras gerações. Mas o que a gente precisa fazer, de fato, nesse quesito de política pública, né, então, através dessa nossa aliança, agregar esses conhecimentos e fortalecer e articular as nossas ações no sentido de trabalhar um advocacy junto ao poder público para que novos regramentos sejam efetivamente implementados tanto no nível executivo quanto legislativo, nas 3 esferas, governo federal, com seus ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais, Câmara Federal, Senado Federal, Assembleias Legislativas dos estados e dos municípios, né? Então, para fazer com que esses novos regramentos sejam apresentados e realmente estabelecidos para que a gente tenha soluções baseadas na natureza, como nossos colegas já apresentaram, de fato implementadas em especialmente no nosso nível municipal. Uma outra ação é também, através de nossas redes, né, das redes de todas as instituições, fazer uma mobilização efetiva da sociedade, para primeiro que a sociedade entenda isso que a gente está falando, que realmente não é uma coisa muito simples, né? Embora a natureza esteja aí oferecendo serviços desde sempre, né, mas a gente tende, infelizmente, a tratar a natureza muitas vezes como obstáculo ao progresso, ao desenvolvimento, e a gente entende, isso foi colocado já aqui, que isso de fato não trabalho de suporte à imprensa em relação a essas informações, né, colocando a informação de fato mais verdadeira e mais concreta em relação a essas questões e também, eventualmente, também respondendo. A gente sabe que, né, a informação ela está melhor disponível à população, mas, infelizmente, nem sempre a informação mais verdadeira é o que está circulando. Então, a gente precisa trabalhar em relação a isso também, para, de fato, poder melhorar a qualidade de vida, a saúde, o bem-estar das pessoas nas cidades, possibilitando um contato efetivo, mais efetivo com a nossa riquíssima biodiversidade. Todos sabem, a biodiversidade brasileira é uma das maiores, se não a maior do mundo, conseguindo com isso, né, como já falei, para as nossas futuras gerações, efetivamente, um ar mais puro, água limpa e abundante, um clima constante e previsível, também como já foi falado aqui pelos meus colegas que me antecederam. Por fim, talvez, fazer com que, né, as obras públicas e privadas, elas realmente, além da simples exigência, né, que, né, os alvarás, as licenças demandam, elas realmente sejam efetivamente sustentáveis, né, promovendo ações que impactem o mínimo possível o nosso meio ambiente e que, se possível, melhore ainda a condição, né, recuperando alguns ambientes e recuperando, né, especialmente aí nossos recursos hídricos, nossos solos, a vegetação natural dos nossos diferentes ecossistemas no Brasil. Também podemos e devemos atuar nas propostas em políticas públicas que se encontram em curso.
ampliando a possibilidade de implementação de soluções baseadas na natureza para as nossas áreas urbanas e também, como também já foi falado aqui, para o entorno mais imediato de nossas cidades, pensando especialmente nos mananciais que a gente está vendo, e esse ano, infelizmente, parece que a gente vai ter mais um ano aí com muita dificuldade em relação ao nosso regime hidrológico. E, por fim, mitigar os impactos inevitáveis. A gente realmente precisa de obras, de empreendimentos, a gente precisa, né, colocar a economia para funcionar, porém, essas obras, elas precisam também, né, quando os impactos ambientais eles são inevitáveis, os mecanismos de mitigação, de compensação ambiental, eles precisam ser, de fato, implementados, né, criando e implementando unidades de conservação, parques e reservas, tanto na área urbana quanto na área de entorno de nossas cidades, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor aí em nossas cidades. E, por fim, também trabalhando para evitar retrocessos na legislação, que, infelizmente, a gente está vendo que está acontecendo, né? A gente tem uma situação aí de economia, a nossa economia realmente está numa situação, não digo, né, alarmante, mas próximo de chegar a isso, né? Já vínhamos numa situação muito boa, mas os impactos aí da pandemia também têm piorado alguns aspectos, mas a gente precisa e deve fazer com que realmente os aspectos da conservação da natureza sejam de fato levados em consideração na nossa legislação, evitando retrocessos como muitos que estão sendo colocados aí diariamente. Hoje a gente está aí na expectativa da votação de um projeto de lei, o 3729, na Assembleia Federal, na Câmara dos Deputados, que pode realmente trazer impactos negativos, significativos aí para a conservação dos nossos ambientes naturais. Isso a gente precisa estar atento e, através da aliança, a gente deve e provavelmente vamos trabalhar nesse sentido também. Muito obrigado, Alana. Muito obrigada, Emerson. Obrigada por esse alerta. E parabéns, acho que a nossa participação nesse painel termina agora, e eu gostaria de parabenizar a todos vocês, a todas essas entidades que resolveram se juntar e mostrar para o Brasil que juntos a gente consegue fazer planejamento com plano de ação para a gente assegurar um futuro muito mais sustentável e saudável para a gente, para o planeta e para as próximas gerações. Eu passo agora, encerrando minha participação e agradecendo a todos e parabenizando por esse projeto. Eu passo a palavra de novo à Elaine. Ok, muito obrigada. Bem, agradecemos a todos, aos nossos parceiros, a Alana, pela belíssima condução nesse trabalho. E, neste momento, para fechar a nossa programação, gostaríamos de convidar os nossos parceiros aqui para abrir a câmera e deixar uma breve mensagem final ao nosso público que nos assiste. Por gentileza, Aline. Bom, muito obrigada a todos aí, mais uma vez, pela oportunidade da plataforma se juntar a essa aliança que tem um papel fundamental. Falo em meu nome, em nome de toda a coordenação executiva da plataforma, Rafael Loyola, Carlos Joly, Paula Drummond e Cristiana Seixas, do conselho da plataforma e de todos os pesquisadores que também se envolveram em algum momento nisso. A missão da plataforma é incluir a biodiversidade dentro de um modelo de desenvolvimento do país, e fazer isso junto com um time que é tão ímpar como esse vai ser muito bacana, viu? Muito obrigada, seguimos juntos. Regina? Bom, agradecer novamente, né, o convite para o Centro participar dessa aliança, e a gente espera que a aliança ela venha contribuir para que as cidades elas estejam melhor preparadas, né, cada vez mais para os desafios que a gente enfrenta aí nas questões das mudanças climáticas, e para que a gente possa colaborar e contribuir com a criação de cidades cada vez mais resilientes e sustentáveis, promovendo assim a melhoria na qualidade de vida do cidadão e, obviamente, contribuir e colaborar também para a criação de uma política nacional de soluções baseadas na natureza. Agradeço a todos. Emerson? Eu peço desculpas que eu esqueci de me descrever, né? A gente está com a Ana e com a Jéssica fazendo a nossa tradução em Libras. Eu sou branco, né? Tenho cabelo longo, castanho, embora use ele preso, uso uma camisa branca quadriculada e também apareço do peito para cima. Estou na sala de minha casa, em Curitiba.
Bom, eu agradeço a todos, eu acho que a gente está iniciando um trabalho, né? A Juliana apresentou para a gente tem um plano de ação já audacioso aí para esse ano. Com os nossos parceiros, a gente imagina que a gente consiga alcançar êxito em todas essas propostas e talvez até outras que seguramente vão aparecer aí para o nosso trabalho, e acho que a gente tem realmente um futuro promissor aí para efetivamente implementar essa agenda de soluções baseadas na natureza no Brasil, com apoio e parceria aí de todos e mobilizando de fato a sociedade para estar junto com a gente. Muito obrigado a todos e seguimos juntos. Sofia? Também vou aproveitar, porque eu também esqueci de fazer minha apresentação. Então, sou Sofia Picarelli, tenho a pele clara, cabelo castanho, estou com uma camisa verde e branca e um fundo de tela com a logo do ICLEI. E, bom, acho que, né, pelo ICLEI a gente gostaria muito de poder exercitar, talvez, dois princípios, né, desse grande conceito de soluções baseadas na natureza, né, nessa nossa parceria aqui na Aliança. Então, né, da gente realmente poder aplicar essa lógica de co-construção para que a gente possa trazer, né, diferentes conhecimentos, né, de tantas instituições aqui que trabalham, né, em diferentes frentes, mas que com certeza, né, se a gente juntar esses nossos conhecimentos e os nossos esforços, a gente realmente vai poder encontrar aí soluções melhores e mais efetivas para esses desafios que estão postos, e que também a gente possa reforçar muito os co-benefícios, né, então o quanto que a natureza pode realmente ajudar a trabalhar tantas questões sociais, né, que são tão complexas e emergentes hoje no contexto brasileiro, mas também questões econômicas, né, e da própria biodiversidade. Então, acho que é isso que a gente espera aqui para essa nossa caminhada em conjunto com a Aliança. Obrigada. Vamos passar a Andréia. Tá, queria agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade e dizer que essa aliança é o início de uma construção, né, de uma mudança, a mudança que nós queremos, que todos os moradores das cidades brasileiras desejam. A gente precisa construir esse futuro mais sustentável, né, pensando aí numa qualidade de vida, uma integração melhor com a natureza. E a questão da mudança climática, de fato, é fundamental. Como a gente já vem dizendo, a gente vive uma crise, uma emergência climática. Eu não canso de bater nessa tecla, emergência é o que realmente nos motiva, no sentido de que essa aliança vem trazer aí, digamos assim, uma série de propostas, né, que a gente vai poder, de fato, ver na prática uma série de iniciativas a serem implementadas no futuro e a gente, de fato, conseguir avançar aí na agenda. Então, muito obrigada. Até a próxima. Rodrigo? Bom, vou ser bem sucinto. Eu gostaria de agradecer o convite da TNC para fazer parte dessa aliança, em nome também do gerente de água da TNC, Samuel Barreto, que gentilmente me convidou a representar a instituição nesse evento. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade e um potencial muito bacana com todas as organizações juntas, de efetivamente alavancar soluções baseadas em natureza. Eu acho que tem uma oportunidade de trazer à luz para a população urbana a importância das áreas rurais e do campo no provimento, né, de serviços ecossistêmicos, de água, de regulação de clima, também de produção de alimentos, e que mostrar que as coisas, assim como na natureza, no nosso planeta como um todo, estão conectadas, né? A gente não está sozinho dentro de um micro-universo e todo mundo está muito conectado. E é importante trazer luz e refletir sobre isso como sociedade. Obrigado a todos. Henrique? Bom, também gostaria de agradecer muito a parceria de todas as organizações que compõem a Aliança e convidar todo mundo que está assistindo a acompanhar as ações, né, e da Aliança daqui para frente. Acho que vai ter muita coisa em várias frentes, várias organizações trabalhando em grupos distintos, e trazerem também oportunidades, ideias, porque eu acredito que a partir desse lançamento, das ações que a gente vai começar a empreender daqui para frente, essa agenda vai de fato crescer e muitas oportunidades vão aparecer também. Então, contem conosco como grupo e
a gente está disposto a agregar mais esforços aí para colocar essa pauta realmente na prioridade que ela merece, tanto no nível local quanto nacional. Bem, então, agradecemos a presença de todos e de todas e informamos que a gravação do evento será disponibilizada no YouTube do CGE e da Fundação Grupo Boticário. A construção de cidades resilientes e preparadas para o futuro depende de todos nós e ganha, a partir de hoje, uma aliança ainda mais forte. Para encerrarmos este evento, eu me despeço e vocês ficam com imagens inspiradoras das cidades que usaram a SBN. Obrigada e tenham todos um bom dia.